Hoje nós vamos falar sobre os sintomas de algumas doenças pulmonares. Então, quais são os principais sintomas que podem indicar uma doença pulmonar? Tosse, falta de ar e dor no peito. Então, vamos destrinchar cada um desses sintomas e falar para vocês quais são os sinais de alerta que te devem fazer pensar em procurar um médico de maneira mais rápida. Então, vamos lá, vamos começar pela tosse. A tosse é um sintoma muito frequente que pode estar presente em diversas doenças respiratórias e muitas vezes doenças respiratórias simples e sem gravidade, como resfriados, rinite, sinusite. Mas a tosse pode ser um sintoma de pneumonia e até mesmo de câncer de pulmão. Então eu vou dar dica de alguns sintomas de alerta que devem fazer você procurar um médico sempre quando você estiver tossindo. Então, uma tosse que dure mais que 3 semanas pode ser uma condição mais grave, como tuberculose, é interessante, câncer de pulmão, asma, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Então é interessante você procurar um pneumologista sempre que você estiver tossindo por mais que 3 semanas. Se a sua tosse está acompanhada de falta de ar, um catarro esverdeado, amarelado que não cessa, essa febre persiste por mais de 72 horas, também é um sinal de alarme. Pode significar, por exemplo, uma pneumonia. Se a tosse vier acompanhada de queda do estado geral, de falta de apetite, perda de peso, também é um sinal de alarme e merece investigação. Então, a tosse ela pode ser um sintoma de uma infinidade de doenças respiratórias e até mesmo não respiratórias. Por exemplo, a doença do refluxo gastroesofágico, ela cursa com tosse e não tem uma relação direta com o pulmão. Então, cabe investigar caso a caso e descobrir qual que é a causa da tosse para fazer um tratamento adequado. Agora vamos partir para o segundo sintoma, que é a falta de ar. Falta de ar sempre merece investigação, porque não é comum a gente sentir falta de ar, não é normal a gente sentir falta de ar. Então, uma falta de ar pode significar não só doenças pulmonares, como também doenças cardíacas. Uma doença cardíaca, ela pode se manifestar com uma falta de ar, por exemplo, quando eu vou subir escada, quando eu vou subir uma ladeira, quando eu vou fazer um esforço mais pronunciado e no repouso essa falta de ar melhora. Ou, por exemplo, eu deito e quando eu deito eu sinto muita falta de ar, quando eu sento melhora. Isso também pode ser sinal de uma doença cardíaca chamada insuficiência cardíaca. Então, merece investigação, o pneumologista pode te ajudar a fazer esse diagnóstico, iniciar o tratamento e depois encaminhar para o especialista, que é o cardiologista. A falta de ar que acontece em crises, então, por exemplo, um dia eu tô bem, mas no outro dia, conforme muda o tempo, conforme eu me exponho a uma fumaça, a poeira, um cheiro mais forte, alguma substância que eu tenho alergia, e aí vem aquela falta de ar, com tosse, com chiado no peito, isso pode ser asma. Tem períodos de melhora, períodos de piora, mudanças muito abruptas da temperatura, então principalmente o tempo frio e seco podem desencadear os sintomas da asma. Aí, logicamente, você merece ser investigado para confirmar esse diagnóstico e começar o tratamento. Uma falta de ar progressiva, que vai piorando ao longo do tempo e que acontece também quando você faz esforços e com a evolução da doença tende a se agravar. Então, quando eu fazia um esforço para subir uma ladeira, eu me cansava, mas depois eu começo a perceber que para andar um pouquinho no plano, já num passo mais acelerado, eu me canso. Você pode ter alguma condição crônica, como por exemplo a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a doença do fumante, né, popularmente conhecida como enfisema pulmonar ou bronquite crônica. Posso estar diante de uma fibrose pulmonar, que é uma condição que tem muitas causas subjacentes. Então, com certeza, uma falta de ar que vai piorando progressivamente também merece investigação. E tem aquela falta de ar que ela acontece de forma mais aguda, de forma mais abrupta. Então, tá tudo bem e de repente vem uma falta de ar sem explicação. Em que situação isso pode acontecer? Isso pode acontecer num infarto, pode acontecer
na embolia pulmonar, que é quando algum coágulo se desprende da circulação das pernas e vai parar no pulmão. Então isso dá uma falta de ar de repente, que pode vir ou não acompanhada de dor no peito. Isso é uma situação de urgência, eu tenho que procurar um pronto-socorro imediatamente. Uma outra condição que pode dar uma falta de ar súbita é o pneumotórax. O que é o pneumotórax? Pneumotórax é quando acontece um pequeno furo no pulmão, que pode acontecer até de maneira espontânea, ou, por exemplo, quando eu fraturo uma costela, aquela costela machucada, aquela costela pode machucar o pulmão, fazer um furinho, esse ar sai do pulmão e ele vai parar na pleura, que é um espaço que tem entre a caixa torácica e o pulmão, né, o espaço pleural. Conforme esse ar vai se acumulando nesse espaço pleural, ele vai ocupando o lugar do pulmão, e aí o pulmão não consegue se expandir direito e fazer a troca gasosa, e pode levar até a morte. Então, uma falta de ar que vem de repente, principalmente acompanhada de dor no peito, você com certeza tem que correr para o pronto-socorro. E a dor no peito, que é o terceiro sintoma que pode indicar uma doença pulmonar. Uma dor no peito que é caracterizada como a dor pleurítica, né, que a gente fala, é uma dor que surge quando tem uma inflamação na pleura, e ela pode acontecer quando existe derrame pleural, quando tem a embolia pulmonar. É uma dor que acontece quando a gente respira fundo e tem aquela dor, geralmente uma dor empontada, mais aguda. Quando eu tenho uma dor com essas características, eu preciso procurar atendimento urgente. Uma dor no peito que piora com a movimentação, geralmente essa dor é mais relacionada a doenças osteomusculares, articulares da caixa torácica, que não preocupa tanto, mas se você fica na dúvida, o ideal é sempre passar por avaliação pelo especialista. Dor no peito pode significar não só doenças pleurais, né, essas doenças da pleura, o derrame pleural, o pneumotórax, mas pode significar também uma doença pulmonar. Por exemplo, um câncer de pulmão mais avançado, uma massa no pulmão, pode gerar dor. Uma dor no peito, principalmente no meio do peito, do lado esquerdo, com irradiação para o braço esquerdo, irradiação aqui para a região do queixo, da mandíbula, pode ser uma dor de origem cardíaca, um entupimento na circulação do coração que pode levar a um infarto. Então, diante dessas situações, com essas características da dor no peito que eu mencionei, é interessante procurar um atendimento de urgência para investigação e tratamento adequado. Então, se você está preocupado, se o seu sintoma não está melhorando, o ideal é você agendar uma avaliação médica para que o médico avalie o seu caso em particular e faça um tratamento adequado. Para saber mais sobre doenças respiratórias, sobre doenças pulmonares, saúde pulmonar e especialmente prevenção de doenças respiratórias, não esqueça de assistir aos próximos vídeos do canal.